Olá, vamos começar mais uma reunião, mais um estudo decifrando o Antigo Testamento com a visão espírita. Hoje nós vamos falar do livro Levítico e iniciar os Números. Então, como eu sempre falo, esclarecendo que nosso estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa contra a religião. Por favor, não queremos briga. Os nossos objetivos hoje são, nós vamos falar sobre os tipos de sacrifício, vamos falar da disposição do povo de Israel ao redor do tabernáculo e vamos falar de alguns eventos da primeira geração de Israel no deserto, na peregrinação do deserto. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar na semana passada, né, porque Moisés ele sobe no Monte Sinai 3 vezes para receber as 10 mandamentos. Na primeira vez ele recebe oralmente, transmite oralmente. Na segunda vez ele fica lá em cima 40 dias. Quando ele volta, o pessoal fez um bezerro de ouro. Aí ele fica chateado, quebra as tábuas. Aí na terceira vez ele sobe, Deus manda ele fazer as tábuas, ele prepara as tábuas e ele sobe e aí recebe um monte de instruções com relação ao tabernáculo, que a gente falou semana passada. E quando ele desce, isso está lá no capítulo 34 do Êxodo, ele volta com o brilho, o rosto dele brilhando, né, transfigurado. Né? Aí é muito interessante isso. Ele fala assim, ó, quando Moisés ia ao Senhor para falar com ele dentro do tabernáculo, tirava o véu até sair. Quando saía, comunicava aos israelitas que tinham o que tinha sido mandado. Os israelitas viram o rosto radiante, e Moisés tornava a pôr o véu sobre o seu rosto, até que voltasse a falar com Deus. Quer dizer, é a transfiguração. Essa transfiguração acontece de novo lá no Novo Testamento, lá no Tabor, lembra? Quando Jesus vai para o Tabor, e aí com os discípulos, e os discípulos pegam no sono e aparece Moisés, Elias e Jesus se transfigura, que ninguém consegue enxergar ele, a mesma transfiguração aqui de Moisés. Eu estava conversando semana passada com a minha mãe, falando na casa da minha mãe, a minha mãe, não, eu acho que a arca era como se fosse um rádio, né? É um instrumento para conversar, para receber informação. Realmente era, né? O médium, como o sumo sacerdote, o Moisés, o Arão, o outro sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Moisés não, mas os outros entravam uma vez por ano no lugar, no Santo dos Santos, e eles conversavam com Deus. Ele não conversava com Deus, conversava com os espíritos enviados, né? Então, ali, aquele local era um ambiente em que os espíritos já tinham preparado durante um ano ali para que pudesse haver aquela comunicação, né? Que interpretada aqui na Bíblia como uma comunicação direta com Deus. A gente sabe, não é com Deus, são com os espíritos enviados do mais alto, né? Bom, aí a gente entra no Levítico. O Levítico, o nome dele em hebraico é Vaikra, não sei como se fala. Ele pode ser considerado um plano para a redenção, um plano que foi montado para a redenção do povo de Israel e um plano de redenção da humanidade. Né? A gente sabe que o Pentateuco ali está falando não só do povo de Israel, está falando da humanidade. E aí, logo no início, a gente vê que é um assunto dos levitas. Os levitas, a tribo de Levi, é designada como a tribo que vai da parte do sacerdócio, que, não por acaso, era a tribo de Moisés e de Arão. Né? Eles eram levitas. Então, o Levítico ele fala fala sobre os assuntos dos levitas. Tá? Essa tribo, então, era responsável pelo culto. Moisés e Arão são levitas. Ele tem duas ideias gerais. No capítulo 1 a 16, a gente pode dizer assim, ele fala o caminho para Deus, né? A aproximação para Deus. O que você precisa fazer para você se aproximar de Deus?
do capítulo 17 ao 27, ele já fala a caminhada com Deus, quer dizer, já fala da comunhão com Deus. Tá? O Levítico inicia logo após a finalização da construção do tabernáculo. Ele fala ali no segundo ano. No início, no primeiro mês do segundo ano, eles estavam no deserto, eles constroem o tabernáculo com as instruções que Moisés recebeu toda vez que ele conversava lá com o Senhor, ele ficava lá com o rosto brilhante, né? Quais são os personagens? Moisés, Arão, que é irmão de Moisés, que era o primeiro sumo sacerdote, Nadab e Abiú, filhos de Arão, vai acontecer um negócio com eles ali, Eleazar e Itamar, que também são filhos de Arão, mas esses dois serão sucessores de Arão como sumo sacerdote. Tá? Então, eu estava até lendo aqui para Maria Luísa aqui no início, né? Na Bíblia do Peregrino, ele ressalta a etimologia de sacrifício é tornar sagrado. Então, o objetivo do sacrifício, né, era na época, né, era você fazer alguma coisa para te ajudar a se livrar das coisas materiais. Usando esse raciocínio, o que nós precisamos fazer para nos livrarmos das coisas materiais? Da influência da matéria? Reencarnar. E quando a gente reencarna, a gente tem que passar por um sacrifício de sangue. A gente vem para a Terra, recebe um corpo perecível e a gente sofre, tem dores, tem doenças, né? Tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Bom, então, e também a Maria Luísa está falando, poxa, é difícil, né? Quanto bichinho que eles matam. Eu falei, mas antes disso matava gente, matava criança, matava meninas, matava mulheres. Agora não. Né? No Levítico, uma grande evolução. Em vez de matar pessoas, matava os animais. E existiam várias regrinhas, então. Então, tinha 5 tipos de sacrifícios. Tinha o holocausto, que está no Levítico, no capítulo 1. Tinha o sacrifício do cereal, Levítico 2. Tinha a comunhão, Levítico 3. Tinha o sacrifício pelo pecado, que era que vai do 4 até o 5, capítulo 5, versículo 13. E tinha o sacrifício por culpa. Né? Então, o holocausto, ele era quando a oferta, né, a oblação, né, que chama, ela era totalmente queimada. Né? Ela era para expiar, eu vou botar aqui na frente, ela para expiar o pecado em geral. Ela era uma oferta que você fazia 100% para Deus. Porque tudo ali, todo animal, tudo que era queimado, não só animal, tudo que era queimado, era consumido pelo fogo. E a gente já viu, né, que o fogo tem a fumaça sobe, então na simbologia, né, o que subia ia para o céu, ia para Deus. E existia, interessante, uma diferença, segundo a riqueza. Né? A pessoa que era mais rica dava um novilho sem defeito, um boi, né, uma vaquinha. O que já tinha lá, classe média, vamos falar assim, dava um cordeiro ou um cabrito sem defeito. Quem era mais pobre dava uma rolinha ou um pombo. E aí, em todo sacrifício, vai ter sempre a porção de Deus e a porção dos sacerdotes, e às vezes até a porção do quem está oferecendo. No holocausto, era tudo para Deus, com exceção da pele. A pele ficava guardada para os sacerdotes. Então, nesse tipo de sacrifício, os sacerdotes recebiam como pagamento a pele do bicho que estava sendo sacrificado ali. O segundo tipo é o cereal. O interessante é que o sacrifício de cereal, acompanhava todos os holocaustos tinham que ter também um sacrifício de cereal. E eram 3 tipos, dependendo da riqueza da pessoa. Punhado da melhor farinha mais
né? Além disso, azeite e incenso. Ou bolos feitos da melhor farinha com azeite. Ou grãos esmagados de cereal novo tostado no fogo com azeite e incenso. Dependendo das possibilidades da pessoa que estava indo fazer o sacrifício. A porção de Deus eram os cereais queimados e a porção do sacerdote, eles ficavam com os bolos. E, Cláudia, eu não consegui deixar de fazer esse trocadilho. Lá no centro, né? A gente termina lá a reunião de quinta-feira, sobra o bolo, que é a porção que fica para a gente que trabalhou até lá. Então, é o que sobra para a gente. É a porção dos sacerdotes. Brincadeira. Na quinta é difícil sobrar bolo. Mas às vezes sobra, quando sobra, nas cartas de consolador sobra bolo, a gente vai todo mundo para casa já de bolo. Nas cartas é que a gente faz muito. É. Bom, o terceiro tipo de sacrifício é chamado de comunhão. Ele tem um propósito, fazer paz e comunhão entre o ofertante e Deus. Ele pode ser uma gratidão por uma bênção recebida sem esperar, gratidão por bênção recebida após um pedido, ou agradecimento voluntário sem relação com alguma bênção em particular. Era comunhão, o sacrifício de comunhão era um agradecimento. Então, como é que era isso? Segunda riqueza. Animal do gado, novilho, macho ou fêmea sem defeito. Animal do rebanho aí já é rebanho de cabrito ou de ovelhas, né? Macho ou fêmea sem defeito. Ou só um cabrito. A porção de Deus era a gordura, que era queimada. A porção dos sacerdotes era o peito e a coxa direita. E o restante ficava com os ofertantes que tinham que comer rápido, em até 2 dias. E aí, desculpa, isso. O quarto, pelo pecado. Ele era feito, pelo pecado, é para expiar os pecados cometidos sem intenção. E dependia da pessoa ou do grupo. O sumo sacerdote era o novilho sem defeito. Se for a congregação, também. Se for um líder, é um bode sem defeito. Se for uma pessoa da comunidade, cabra ou ovelha sem defeito. Se for uma pessoa com poucos recursos, 2 pombinhos. Se for uma pessoa na extrema pobreza, um jarro da melhor farinha. A porção de Deus era parte da gordura queimada. A porção do sacerdote, quando não era para um líder ou sacerdote, o restante do bode da ovelha. Então, assim, essa divisão é interessante, né? Porque quando era naquele pecado, no sacrifício por comunhão, tudo que sobrava, ficava com os ofertantes. Porque você não cometeu nenhum erro, você estava agradecendo. Então, você podia sacrificar uma parte para Deus e a outra ficava para você. Aqui, como é pecado, dependendo de quem fez ou quem pecou, né, quem errou, não podia ficar com o sacerdote, nem com o ofertante. O ofertante não tinha nenhuma porção aí, e não recebia nada, né, dessa oferta. Tudo bem? André, fala. Esse sem defeito é um animal com problema físico? Sim. Porque ele não podia escolher lá, não, vamos fazer uma oferta, escolhe aí o bicho doentinho. Não pode. Correto. Tem que ser um bicho perfeito, são, né? Porque tem que doer no bolso, no caso ali, né? Tem que pesar. Correto. Tá? De preferência vacinado, né? Por aí. E aí? O quinto tipo de sacrifício era pela culpa. Ele falava de restituição também. Ele era para expiar faltas cometidas sem intenção. Ofensa contra o Senhor. Um carneiro. Faltas cometidas sem intenção. Quando você fazia alguma coisa com intenção, aí era crime. E aí já estava lá no Código Penal. E aí tem outras compensações. Mas aqui é falta sem intenção. Ofensa contra o Senhor. Carneiro sem defeito, mais uma restituição definida pelo sacerdote. Mais 1/5 do valor definido.
Então, o sacerdote definia lá como que ia ser, qual seria a de restituição pela tua falta, pela culpa. Ofensa contra o próximo. Carneiro sem defeito, mais restituição do valor roubado, mais 1/5. Então, se você roubou, sem querer, alguma coisa do teu amigo, do teu companheiro, da pessoa da tua tribo ou da tribo vizinha, você tinha que dar um carneiro sem defeito, restituir tudo que você roubou, mais 1/5. E a porção de Deus era a parte da gordura queimada e a porção do sacerdote, o restante. A pessoa que fez a oferta não ficava com nada. Então, era um processo complicado, complexo, que os sacerdotes tinham que tomar conta. Então, os sacerdotes, eles tinham o pagamento deles vinha do sacrifício. Eles comiam através das ofertas dos outros. A parte de Deus era quebrada, o que sobrava era deles. Então, esse era o pagamento deles, né? Tudo bem aí? Isso aqui é um resumo, tá? André, Fala. eu estou até rindo sozinho. Você imagina trazendo isso para o dia de hoje, hein? Não ia ter bicho nenhum mais em cima da terra. Hoje é dinheiro, né? Mas é interessante. Eu estou dizendo assim, para pagar, para tirar os pecados do mundo aqui, não ia ter mais um bicho vivo, né? Porque, imagina, nem um bichinho, nem uma mosca mais viva. Não, mas você pensa bem, nós, espíritas, nós entendemos que você pensa, quais são os tipos de reencarnação que existem? A gente pode fazer uma reencarnação para expiar uma falta do passado. Com certeza. E aí você vai passar por várias dificuldades para expiar aquela falta. Você pode vir numa reencarnação numa missão. Você pode vir numa reencarnação que vai queimar, né? Vai ser tipo um holocausto, vai queimar tudo. Você vai sofrer o pão que o diabo amassou. Então, as reencarnações, né? As reencarnações, que são um sacrifício para a gente, elas espelham isso aí. Ah, mas qual é a parte do sacerdote? Qual é a parte de Deus? Qual é a nossa parte? É igualzinho, né? Nós vamos escolher o que a gente vai passar. Quando terminar, se a gente sobreviver, a gente fica com uma parte daquele sacrifício. Se a gente não passar, a gente vai ter que não fica com nada, vai ter que voltar e fazer de novo, né? Então, o sacrifício, ele é a reencarnação. A gente é a reencarnação. Fala, Clarice. Não sei se eu entendi o que você falou, mas você falou roubar sem querer? Como que rouba sem querer? Eu também fiquei pensando nisso, né? Mas é assim. Não. Não, porque eles não tinham cerca, né? Eles eram povos nômades. Então, o meu rebanho podia misturar com o seu. E aí, eu, sem querer, podia pegar o seu. Foi assim que eu imaginei. Né? Aí eu podia, eu também pensei a mesma coisa. Mas eu podia pegar uma coisa sua, sem querer, tudo misturado. Entendi, se misturar. Tá? Era nesse sentido. Bom. Tudo bem? No capítulo 8 e no capítulo 9, né, ele fala da consagração de Arão e de seus filhos. É ali que define que os levitas são os descendentes deles, da tribo de Levi, que serão os sacerdotes. Então, a partir daí, desse momento, é afirmado com todas as letras que os levitas serão os sacerdotes. E, para fazer isso aí, também existe um ritual, aí, um sacrifício para fazer aí. Tá? Esse ponto aqui é capítulo 10, versículos 1 e 2. O que aconteceu? Eu vou ler aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegando cada qual um incensório e pondo neles brasas e incenso, apresentaram ao Senhor um fogo profano, que não lhes havia sido ordenado.
da presença do Senhor saiu um fogo que os devorou e morreram na presença do Senhor. Então, eles dois são queimados porque fizeram uma coisa que não agradava a Deus. Né? Isso aí serve, Jesus lá na frente vai falar, haverão falsos profetas. Né? Jesus alerta. E o Espiritismo também fala sobre isso. É advertência para os líderes da igreja que deturpam os ensinamentos. Porque quando a gente deturpa o ensinamento, um líder religioso que consegue juntar um bando de gente. Né? Na terça-feira, a Alexandre estava presente, né? E também a Neia, a gente falando sobre o caso daquele Jim Jones, né? Que na década de 70, década de 80, sei lá, convenceu lá um bando de gente a tomar um remédio, todo mundo se suicidar porque o mundo ia acabar. Era um chá, né? Um chá. Então, foi uma pessoa que deturpou os ensinamentos. As consequências para esse espírito são severas. São severas. Isso aí era uma advertência para a gente não misturar as coisas, tomar cuidado quando lida com as coisas superiores. Porque não dá para a gente fingir que está preparado para evoluir. Entre nós aqui, eu posso fingir para você, eu posso falar, tudo que eu estou falando aqui pode ser tudo da boca para fora. Mas se eu, no meu comportamento, no meu coração, eu não agir de acordo, não estiver, não vai adiantar nada, porque não dá para fingir. Tá? Aqui, a regra sobre os animais impuros e impuros. A Francine perguntou isso para a gente lá atrás, em outro dia, né? Logo no início. O que são os animais impuros? Então, tem uma regra gigante. Então, eu trouxe aqui só um resumo do resumo. Está em Levítico 11. Os animais terrestres impuros, camelo, porco, lebre, coelho, não podiam ser comidos. Eles tinham uma regra em relação ao casco e se ruminava. Podia ruminar, mas não podia ter casco fendido. Então, não podia ser, tinha que ser casco inteiro e não podia ter ruminar. Então, não podia ter casco fendido. Tinha que ser ruminante e casco fendido. Então, camelo, aparentemente, não tem casco fendido. O porco tem uma coisa ou outra, acho que é o contrário, né? O porco tem casco fendido. Então, não pode comer bicho com casco fendido. Lebre também não, coelho também não. Mas podia comer que ruminava, mas essas são as exceções. Os peixes, né, sem barbatana e sem escama, não podia comer. Aves, abutre, corvo, avestruz, pelicano, coruja, não podia comer. Insetos alados com 4 pés. Eu fiquei pensando com 6, né? Mas deve estar incluído aí. Exceção é o gafanhoto. Lembra que, né, o João Batista ficou no deserto vivendo só de gafanhoto? Paulo também. Então, o gafanhoto era um animal que podia ser consumido. Os ratejantes, rato, rapoeira e todos os répteis não podiam ser consumidos. Isso eram determinações ali. Mas Jesus fala lá, em Mateus, capítulo 15, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai pela boca. Isso sim é que torna o homem impuro. Mais explícito do que isso, lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 18 e 19, Jesus fala assim, e ele lhe disse, então, nem vós tendes inteligência, não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e vai para a fossa. Esses parênteses estão no texto bíblico. Assim, ele declara puro todos os alimentos. Ele dizia, o que sai do homem, isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedida, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro.
Livro dos Espíritos, né, questão 100 em diante, falando dos espíritos impuros. Kardec fala lá, né, os espíritos falam. Os espíritos impuros são aqueles que ainda estão presos à matéria e que cedem às más paixões. Quais são as más paixões? Prostituição, roubo, assassino, adultério, omissão, desmedida, maldade, malícia, devassidão, inveja. Os espíritos, em 1857, reiteram o que Jesus falou aqui, né, em Marcos. E a gente, às vezes, isso é verdade, isso é óbvio. Mas será que nós, espíritas, nós, às vezes, não damos uma escorregadinha? Será que algumas pessoas não acham que tem coisa que não pode comer por causa disso ou por causa daquilo? Podem pensar, né, alguns exemplos. Então, Moisés continua lá. Outras impurezas. Mulher após o parto. Se for menino, 30 dias. Se for menina, 60 dias. Nossa, que implicância com as meninas, né? É a sociedade patriarcal, né? No 13 e 14, ele fala do diagnóstico e purificação das doenças da pele. O sacerdote avalia a gravidade e dá a solução. Com efeito, a gente vê que até no Novo Testamento, os leprosos, né, a doença de pele, a lepra, era uma coisa muito complicada. Não tinha cura, espalhava. O povo vivia muito junto, então e a contaminação se dava por contato físico, né? Então, em 13 e 14, ele dá detalhes de como identificar uma doença de pele, ver se ela é maligna ou não, e depois liberar para voltar para o convívio social, ou se tinha que ser isolado, como é que é? Tudo isso era feito, é dito nesses capítulos 13 e 14 aí. No 15, ele fala das impurezas do homem e da mulher. Fala de asseio físico. Ele fala de tomar banho. Explica que tem que tomar banho. De vez em quando tem que tomar banho. Né? E também aplica sacrifícios aí quando a pessoa pega alguma doença venérea. Ele fala sobre isso. No 16, ele fala da purificação anual do tabernáculo. Fala de 2 bodes. Como é que fazia? Tinha 2 bodes. O primeiro bode era sacrificado para Deus. Tacava holocausto. O sumo sacerdote, então, encostava na testa do outro bode e passava todos os pecados do povo de Israel, para o bode. E depois o bode era tocado, solto no deserto, num lugar isolado, para levar os pecados todos embora. Era esse o ritual de purificação anual do tabernáculo. No 17, ele fala dos modos de sacrificar. E ele fala que comer sangue era proibido. E também aí, no 17, ele também fala explicitamente que não pode haver sacrifício humano. Porque fora do povo, ali na região, os outros povos faziam. Então, ele define isso. No 17, ele coloca as relações sexuais, fala de incesto com parentes, com animais, ligações homoafetivas. Ele fala tudo isso, o que podia e o que não podia. E aí, é nesse ponto aqui que os mais conservadores se baseiam para irem contra as uniões homoafetivas. Agora, interessante que se ele proíbe comer sangue, se ele proíbe o incesto, uniões com parentes, com animais, é porque existia. Então, ele estava aí. Todas essas regras são regras de convivência social. Bom, aí a partir daí já muda um pouco. Já é a parte 2 lá, o código de santidade, já estamos falando de comunhão com Deus. Né? Vamos lá, deixa eu ver, desculpa. Vou ler aqui. São as leis diversas. Se a gente ler esse versículo aí, capítulo 19, versículo 18, está explicado lá. Precisamos amar ao próximo como a si mesmo. Está lá, esse é o termo copiado da Bíblia. Lá. Quem tiver curiosidade pode abrir lá.
versículo 19. Capítulo 19, versículo 18. Vamos ver aqui. Não vingarás nem guardarás rancor dos teus concidadãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá, capítulo 19, versículo 18. Cultos proibidos, o 20, capítulo 20. Eu queria que vocês abrissem aí no capítulo 20, o versículo 27, a Bíblia que vocês têm à mão, e alguém lê para mim aí. Se tiver diferente, aqui está assim: o homem ou mulher que praticar necromancia ou adivinhação é réu de morte, será apedrejado. Tem alguém com uma tradução? 27. 27 do 20, não é isso? Capítulo Não. 20, versículo 27. Capítulo 20, 27. Qualquer homem. Posso? Pode Posso? ir. Maria Luísa de minha mãe fala, mãe. Pode Qualquer deixar, homem ou mulher que evocar os espíritos, ou fizer que evocar o espírito, ou fizer adivinhações, será morto, serão apedrejados e levarão sua culpa. Então, invocar espírito. Opa, tem espírito. Vamos lá, Maria Luísa. Mas morre, né? O homem ou a mulher que entre vós por médium ou feiticeiro, certamente serão mortos. Serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre as suas próprias cabeças. É o problema da tradução, né? Essa tradução. Essa é a Bíblia do. Como é que é? João Ferreira de Almeida. Isso mesmo. Atualizada e revisada. Então, Isso mesmo. a palavra médio foi cunhada por Kardec. Como é que já falava de Não tem médio? médium, não. Pois é, médium. É interessante, né? Mas no meu não tem, não. Não, nossa, da minha mãe é a Ave Maria. Ele fala de invocar espíritos. E aqui fala médium ou feiticeiro. Imagina, né? Na A Septuaginta. minha é João Ferreira de Almeida, mas não é igual essa que foi lida aí, não. Por causa a tradução dela, é porque tem uma tradução nova que eu esqueci o nome. Essa minha deve ser bem mais antiga. Não. Existe uma tradução em que eles trocam assim, em vez de côvado, transforma em metro. Em vez de talento, transforma em quilo. E aí, várias palavras eles adaptaram para o português atual. Eles acharam por bem traduzir necromante para médium. Tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Essa tradução é de 1996. Mas é essa tradução revisada, atualizada que chama. Acho que é esse o nome. A minha também fala espíritos. Invocar os espíritos. Eu trouxe a Septuaginta, que é a Bíblia judaica traduzida para português. Eu não tenho ela em aramaico, nem se tivesse adiantar nada. Eu tenho em inglês também, mas aí também traduzido em inglês é a minha tradução, né? E ele fala lá: e quanto a qualquer homem ou mulher em quem deva haver um espírito de adivinhação, ou seja, encantador, eles morram. E vós os apedrejareis, são culpados. Já é uma visão um pouco diferente. Agora, só um detalhe. Aqui, os médiuns, né? Médium é para ser apedrejado até a morte. Mas aqueles casos lá de problemas sexuais não tinha ninguém, não era pena de morte, não, tá? Só para comparar. Às vezes a gente às vezes critica os outros e eles tinham um peso diferente. Muito interessante isso, né? Então, todos nós aqui que somos médiuns deveríamos ter sido apedrejados. Estou ferrado. Outro, o 21 e 22. Estamos no Levítico ainda. Fala, Maria Luísa. No 19, eu li aqui, no item 6, quando alguém se voltar para os médiuns e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do povo, seu povo. Quer dizer, quem novamente, consulta o médium, mas quando ele fala, feiticeiro. quem consulta os adivinhos vai ser expulso. E os adivinhos serão mortos. Então, quem vai na carta consoladora, morre. E os médios também. Já viu, né? O negócio está feio.
Hum. 21 e 22. Santidade sacerdotal. Os sacerdotes não podem encostar em cadáveres. É. Isso no Novo Testamento, se alguém viu aquele seriado The Chosen, quando Jesus vai curar, vai ver a filha de Jairo, que já estava morta, né? Não deixam ele chegar perto, porque ela já estava morta. E o sacerdote fica de longe. Não posso ir não, porque se eu encostar nela, eu vou ficar impuro. É por causa disso. O Ela não sacerdote tem só pode... marido. não pode encostar em cadáver. E aí, os sacerdotes também não rasparão a cabeça e nem vão aparar a barba. Por isso que os sacerdotes, quando aparecem lá nos filmes que fala da época de Jesus, cabelão e barba grande. Os judeus ortodoxos até hoje têm aquele barba grande, porque eles seguem essa recomendação aqui. Não podem ter defeitos corporais. Então, o sacerdote também não pode nascer, mesmo que nasça na tribo de Levi, ele não, se ele tiver algum defeito corporal, tiver um braço torto, sei lá, alguma coisa, ele relaciona um monte, eu não vou falar não, porque tem umas que são muito preconceituosas hoje em dia. A pessoa não pode ser sacerdote. Se ela ficar aleijada, se ela quebrar a perna, ficar coxa, não pode ser sacerdote. E aí também fala da porção santa dos sacrifícios. Todo no 22:2. Já vi tanta coisa, eu nem me lembro direito o que é isso. Eles falam que a parte que é santa dos sacrifícios, que vai ser queimada, os sacerdotes têm que tratar com respeito. Eles estão com a mesma deferência, não pode deixar sujar. A que eles vão comer, eles têm que manter limpinha. A que vai sacrificar, também. Tratar com a mesma deferência a parte santa dos sacrifícios. Levítico 23 e 24 fala das festas. Sábado, repouso semanal. A festa da Páscoa, que celebra a libertação do Egito. O primeiro feixe, que é Rabicurim, que fala do início, comemoração do início da colheita. A festa das primícias, ou Pentecostes, Shavuot, para agradecer a colheita. Né? O Pentecostes no Novo Testamento é quando aparecem as línguas de fogo na cabeça dos apóstolos, começam a falar línguas. Né? É na época dessa festa aí. Ano Novo, Shofarô. O dia da expiação, que é o Yom Kippur, que é o dia para purificar os pecados. É nesse dia que todos os sacerdotes judeus lá em Israel vão para o Muro das Lamentações rezar pela purificação da humanidade, né? De Israel. Era aquele mesmo ritual do bode, né? Que mata um bode e na época, né, matava o bode e o outro jogava os sacrifícios com ele. E agora o Yom Kippur é o dia, a data de purificar os pecados. Eles fazem jejum e tal. E a festa das tendas. O Sukkot é para lembrar que Israel morava em tendas durante a peregrinação do deserto. Também é uma época de jejum, de comedimento, para lembrar o período que eles ficaram no deserto, ainda sofrendo lá, morando em tendas. Outros códigos. O ano sabático. O que era o ano sabático? Essa era uma recomendação para que depois que eles chegassem em Canaã, porque eles eram nômades. Então eles falam assim, depois quando vocês estiverem lá em Canaã, vocês plantarem, vocês vão plantar durante 6 anos. No 7º ano, vocês não vão plantar nada, para a terra descansar. Já também determina que quem tiver um pedacinho de terra, fala do direito à terra. Então fala das tribos, que cada tribo terá sua terra e que cada pessoa pode ter um pedacinho de terra. Fala dos escravos e fala dos estrangeiros. E aí, no 26, está quase chegando no finalzinho do Levítico, falam das bênçãos e das maldições, e no 27 fala das tarifas que têm que ser pagas, do dízimo e tal, que tem que ser pagos
para cada situação lá existe uma tarifa, a tarifa do templo, né? Quem não pagar tem que pagar juros, tem sobretaxa. Interessante, lá no Novo Testamento, né, não tem aquela parábola do administrador infiel, que é uma parada, às vezes, difícil, parábola difícil de entender, né, que o administrador infiel ele estava devendo ao Senhor. Aí, o que ele faz? Não, vou dar um jeito. Ele fala para os outros, para as pessoas que deviam, para alterar o recibo. Né? Por que ele fala aí? Por que isso vale? Porque na época, como está definido aqui, a pessoa que vai administrar uma dívida para o outro, ela podia cobrar quanto que ela quisesse de juros. Ela tinha que devolver para o senhor o principal e ela ficava com juros. Isso que acontece lá na parábola do administrador infiel. E aí, com esse parênteses, a gente terminou o livro Levítico. Mas eu queria entrar no Números. Chama Bamidbar. O Números, ele começa com... Ele divide em duas partes. A experiência da primeira geração de Israel no deserto e a experiência da segunda geração no deserto. A gente vai entender por que disso aí. Primeira coisa que acontece no Números é o recenseamento. Então, eles são ordenados, eles definem que vão fazer um recenseamento. E vão organizar, e recensear e organizar o povo de Israel no deserto. Os personagens principais são Moisés, Arão, Miriam, que é irmã de Moisés e Arão, Josué, que vai ser o sucessor de Moisés, sucessor de Moisés, e Balaão, um profeta, que lá na frente, hoje não vamos falar sobre ele não, que tentou conduzir Israel para idolatria. Então, recenseamento. Existiam 603.550 homens acima de 20 anos. Onde? Fora mulheres, crianças. Mais os bichos, né? Os levitas que são responsáveis pelo culto e pelo templo, são contados em separados. Então, os levitas não estão nesses 603 mil aí. Entre os levitas, existiam os coatitas, que eram responsáveis pela mobília, pelo transporte da mobília do tabernáculo, os gersonitas, que cuidavam do transporte da tenda. Então, coatitas são os descendentes de Coate, um dos filhos de Arão, gersonitas, descendentes de Gerson, outro filho de Arão, apesar de que Moisés teve um filho chamado Gerson, esse aí é o filho Gerson de Arão. E os meraritas, que cuidavam do transporte, da estrutura do tabernáculo, também são descendentes de Merara, outro filho de Arão. No Números, capítulo 6, tem um negócio muito interessante, que a gente às vezes passa desapercebido, e só vai perceber isso lá na frente. Eu vou explicar por quê. Então, o Senhor fala aos filhos de Israel: tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto do nazireato, pelo qual se consagra a Yahvé, abster-se-á de vinho e bebidas fermentadas, não beberá vinagre de vinho ou outras bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé, e será consagrado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Eu queria que vocês abrissem aí Juízes. Juízes, capítulo 13, versículos 1 a 7. Eu acho que é isso. Agora eu mesmo estou... É logo depois de Josué e Juízes, tá? Como é que você quer? 13? 13. Só de Sansão. A história de Sansão.
Aí do capítulo, vai do 3, eu vou ler aqui para vocês, é mais fácil. Sansão, no caso de 1 a 7. Os israelitas tornaram a fazer o que o Senhor reprova, e o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Então, os filisteus invadiram, fizeram os israelitas, os judeus de escravos, de novo. Havia em Saraá um homem da tribo de Dan, chamado Manoé. Sua mulher era estéril e não tivera filhos. Um anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: És estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz a um filho. Toma cuidado para não beber vinho ou licor, nem comer nada impuro, pois conceberás e darás à luz a um filho. A navalha não passará por sua cabeça, porque o menino será consagrado a Deus antes de nascer e começará a salvar Israel dos filisteus. A mulher foi contada por seu marido. Visitou-me um homem de Deus, por seu aspecto terrível, parecia um mensageiro divino, mas nem perguntei de ele onde era. Nem ele me disse seu nome. Disse-me apenas: conceberás e darás à luz um filho. Cuidado para não beber vinho ou licor, nem comer nada de impuro, pois o menino está consagrado a Deus antes de nascer até o dia de sua morte. Sansão. Sansão é famoso por não cortar cabelo. Fala, mãe. Aqui, quando o anjo fala com ela que ela vai dar à luz o filho, a navalha não tocará a sua cabeça, porque esse menino será nazareno de Deus. Nazareno quer dizer... Nazareno. O meu está nazareno. É a mesma coisa nazireato. O que é isso? É isso que eu expliquei. O nazireato, os nazireus são as pessoas que são os homens consagrados a Deus. Pois é, porque Jesus não é chamado de Nazareno? Nazareno. É outra coisa. Outra coisa. Então, por isso que Sansão não podia cortar o cabelo. Depois tem a história de Sansão, Dalila, a gente vai ver lá na frente. Então, é daí que vem a história que Sansão não pode cortar o cabelo. Achei isso interessante. Bom, mais para frente um pouquinho, né, eles começam a explicar o acampamento. O acampamento ele ficava mais ou menos assim. Né? Hoje nós vamos andar mais um tempinho aí, tá? Ele é orientado. Para leste ficavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. A oeste ficava Benjamim, Manassés e Efraim. Ao norte, Naftali, Asser e Dan. E ao sul, Gade, Simeão e Ruben, deve ser quem fala. E a família de Moisés ficava na frente do tabernáculo, lá na porta. Moisés, Arão e sua família, na porta. Deixa eu botar aqui um. Ficava aqui a porta. E aí, os coatitas, descendentes de Coate, os gersonitas, descendentes de Gerson, e os meranitas, descendentes de Merate. Os levitas, né? A tribo de Levi, ficava aqui em volta. Se vocês contarem, são 12 tribos, né? 4 vezes 3, 12. Mas a de Levi deveriam ser 13. Mas a tribo de Levi não tem um terreno. Ela tem algumas cidades consagradas, porque os levitas são os sacerdotes. Então, não vai haver uma tribo, né, um terreno no mapa de Israel com as 12 tribos, não aparece a tribo de Levi. Aparecem as 12 tribos aqui. Por quê? Manassés e Efraim eram netos de Jacó. E porque filhos de José. Filhos de José. Os dois filhos de José. Como não existe uma tribo de José, ficou dividido entre duas tribos aqui.
no lugar da tribo de José. Por isso que dá 12 tribos. Tá? Então tinha 186.400 aqui do lado de cá, 151.000 aqui, 108.000 ali, 157.000 aqui. Se somar, vai dar os 603.540. Eu somei e deu. Bom, em Números, capítulo 10, a partida. A gente vai lá no capítulo 10, muito interessante. Aqui já, separado. A partida. No segundo ano, capítulo 10, versículo 11. No segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou sobre o santuário da aliança. E os israelitas partiram do deserto do Sinai em ordem de marcha. E aí, ele fala, a nuvem se deteve no deserto de Farã, a ordem do Senhor dada por Moisés, e empreenderam a marcha. A nuvem se levantou, a nuvem que ficava aqui, se levantou e começou a andar. Aí eles desmontaram o acampamento e foi todo mundo atrás. E existia uma ordem. Desmontavam tudo, a tenda, lembra que a tenda do tabernáculo era toda desmontável, a arca da aliança ia na frente, a arca não tinha duas argolas onde passavam aqueles varões de madeira para carregar, a arca tinha que ser coberta com três níveis de véus, né, não eram véus finos, né, de pano, mais um couro por cima, e aí os levitas levavam a arca na frente. Seguindo essa marcha, a ordem de marcha do deserto, e atrás da arca, Judá, Issacar e Zebulon. Os gersonitas e os meraritas levavam a estrutura, iam atrás dessas três tribos. Rúben, Simeão e Gade iam atrás. Os coatitas levavam a mobília e iam ali atrás da tribo de Rúben, Simeão e de Gade. Efraim, Manassés e Benjamim iam atrás da mobília e lá no final ia Dan, Aser e Naftali. E assim eles andavam. Mas uma coisa interessante é que cada trio cada grupo de três, tinha uma bandeira. A bandeira do homem. O lado sul do acampamento, as tribos de Rúben, Simeão e Gade, quase igual do lado norte, 151.000 pessoas, elas ficavam sob a bandeira do homem. Na tradição católica, Mateus é representado pela figura do homem. Eu até fui na catedral aqui de Petrópolis para ver se tinha nos vitrais algum vitral retratando isso. Aqui não tem, infelizmente. Então eu peguei essas fotos de outros vitrais. Mateus é representado pela bandeira do homem. Por quê? Quando Mateus escreveu o seu evangelho, né, o texto ali está direcionado para os judeus convertidos. E apresenta o Cristo Rei, descendente de Davi, o Cristo homem. E ele prova por A mais B, durante lá o texto dele, que Jesus é o Messias esperado, cumprindo as profecias. Então, Mateus vai mostrando todas aquelas profecias que existem lá em Jeremias e em Isaías, elas vão se cumprindo. Então, Mateus vai relatando, vai relacionando tudo isso no Evangelho segundo Mateus. A bandeira do leão ficavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, aquela que ia em primeiro lugar. É a maior dos grupamentos, era os que iam na frente. O leão era Marcos, que escreveu para os romanos, que é a coisa mais representativa dos romanos do que os leões, né? Que comiam os cristãos nas arenas, né? E Marcos apresenta um Jesus, um Cristo servidor. Ele fala, alerta para o sofrimento. Quando a gente lê o livro de Marcos, né, aquela afasta de mim esse cálice, quando eles perguntam os apóstolos perguntam para Jesus, quem de nós é o mais, né, é o que você gosta mais? Aí a mãe, né, o pai, né, o pai de Tiago e João fala com ele assim, Jesus, meus filhos podem sentar do teu lado? Ele falou, depende. Se eles quiserem beber do mesmo cálice que eu,
Não, eles vão, você topa? Topo. Mal sabiam eles o sofrimento que Jesus ia passar, né? O cálice. E aí, ele alerta para o sofrimento que os cristãos, que os romanos recém-convertidos a cristão, iriam passar. As tribos de Efraim, Manassés e Benjamim estavam sob a bandeira do touro. Lucas, né? Lucas escreve para os gentios convertidos. Ele que introduz o termo cristão. Ele apresenta o Cristo como um homem perfeito, modelo e guia, que a gente pode almejar. O que dá para fazer na Terra? Jesus vem mostrar Lucas ali com um texto super preciso, super detalhado, né? Um médico, né, que conviveu com Paulo, ele também escreve os Atos dos Apóstolos, né? E aí a bandeira de Lucas é o touro. E a última bandeira de águia é João, né? A águia que vive no alto, né, olhando, tomando conta, né? Ela é sempre associada à sabedoria, é o evangelho mais espiritualizado. E João apresenta um Cristo divino. E esse o evangelho dele é destinado para todo mundo. Enquanto Mateus falava para os judeus convertidos, Marcos falava para os romanos convertidos, Lucas falava para os gentios, né, convertidos, João falava para a humanidade. Então, existe essa associação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento através também das bandeiras e das tribos de Israel andando no deserto. A gente já viu, né? Elas andam no formato de uma cruz, né? Quando comparadas, né? O formato de uma cruz, nós já vimos na reunião passada aí a simbologia disso. Bom, em Números 12, acontece uma coisa muito interessante. Miriam, que era irmã de Moisés, e Arão começam a reclamar, porque Moisés tinha privilégios com o Senhor. E aí, eles falam para Moisés, Moisés, o Senhor fala só com você, não fala com a gente também? Porque eles também tinham sonhos proféticos, né? Ela também era profetisa. E aí, o Senhor fala com eles. Ouvi, pois, a minha palavra. Se há entre vós um profeta, e é em visão que me revela ele, é em sonho que lhe falo. Então ele fala. Aos profetas ele fala em visão e fala no sonho. Aos médiuns, né? Assim não dá com meu servo Moisés, a quem toda a minha casa está confiada. Falo-lhe face a face, claramente, e não em enigmas. E ele vê a forma de Yahvé. Médium vidente, né? O médium de efeitos físicos. Por que houveste falar contra meu servo Moisés? A ira do Senhor se inflamou contra eles, e retirou-se, e a nuvem deixou a tenda. E Miriam, desculpa, tradução de algumas traduções é Miriam, até Maria. Miriam e Maria, a mesma coisa. Tornou-se leprosa, branca como a neve. Arão voltou-se para ela, e ela estava leprosa. E aí ela fica leprosa 7 dias. E aí, durante 7 dias, eles esperaram não levantar acampamento até ela ficar curada, porque, de acordo com aquelas regras lá sobre as doenças de pele, a pessoa tinha que ficar pelo menos 7 dias depois de estar curada para provar que ela podia se misturar com os outros, né? Bom, eu vou mudar aqui um pouquinho de texto base. Eu vou ler um texto desse livro aqui, ó, muito interessante, a história da Bíblia. A Bíblia é contada como uma história do começo ao fim. É muito interessante para quem quiser ler aí. Chega um momento que Moisés envia para Canaã, para a Terra Prometida, um representante de cada tribo, pelo menos um representante de cada tribo, os espiões. E aí eles vão para lá. Tá? Eu vou ler para vocês, página 91. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos teus antepassados. Então, eles mandam um líder de cada tribo. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse,
Subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra é fértil ou pobre, se existe floresta ou não. Sejam corajosos, tragam frutos da terra. Era a época do início da colheita. Então, eles foram lá, pegaram um pedaço, depois de 40, pegaram romã, pegaram frutas e tal. Fim de 40 dias, eles voltaram. 40 dias. Então, retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto do Parã, onde prestaram relatório a toda a comunidade de Israel e mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar esse povo, é mais forte entre nós do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem pareciam os gafanhotos. E a nós e a eles. Aí o que acontece? O Senhor fica com uma raiva danada e mata todos os enviados, com exceção do Caleb, e fala para o Caleb: Caleb, vai você para a terra prometida, você merece. E o Caleb e a família dele vão, e o resto fica. Todo o resto do povo fica, e os outros 11 enviados queimam no fogo. E aí, Moisés fala a frase, o Senhor fala a frase famosa: até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? No capítulo 14. Durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados. Experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. É aí que define que o povo de Israel vai ficar 40 anos no deserto. Ele fala 20 anos para a primeira geração morrer e 20 anos para a segunda geração se esquecer de tudo. E aí, em Números, lá no 33, a gente não vai ver isso hoje, tem a lista de todos os lugares que o povo acampou. Eles levantavam e paravam. Então, pararam em Hazerote, em Ritimá, em Líbina, em Rissa, não sei o quê, e ficaram dando essas voltas aqui pelo deserto durante 40 anos. Né? Mocerote, Rasmona, Mítica, Terata, todos esses lugares aqui, eles foram parando. Cada vez que eles paravam, montavam um tabernáculo, ficava todo mundo em volta. Até que morresse todo mundo que saiu do Egito e só a nova geração estivesse já pronta, apta para entrar na Terra Prometida. A conclusão disso é o seguinte: não dá para a gente ir direto para a Terra Prometida, não dá para a gente virar espírito superior de uma vez só. Precisa passar por todas as etapas. Precisamos nos livrar do ciúme, lembra do ciúme de Miriam e Arão, reclamando que eles também eram médiuns? A desesperança, sempre o povo reclamando, né? Está no deserto, mesmo com maná, sempre todo tinha maná caindo do céu. Não, ficavam murmurando. A desconfiança, toda hora eles desconfiavam de Moisés, do Senhor. E fake news, né? Eles têm uma fake news aqui. Fala que tinha gigante, que já tinham fake news. Né? Então, assim, quem divulga fake news, quem divulga desconfiança, quem divulga desesperança, esse homem não tem direito de entrar na Terra Prometida, né? Não é isso? Brincadeiras à parte, mas nós todos vamos chegar na Terra Prometida. O que é a Terra Prometida para os espíritas? É chegar num estágio em que a gente não vai mais precisar encarnar na Terra. Tudo bem?
Fim do estudo da experiência da primeira geração de Israel no deserto.